Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Vamos aplaudir a Jesus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos sentar, povo de Deus. Vamos sentar em nome do Cristo. E é muito bom tê-los aqui nessa noite de quarta-feira, para orarmos um pouco, para buscarmos mais a Deus. Quando eu digo um pouco, é porque na verdade nós não temos aquele tempo, mais prolongado para fazermos uma oração mais extensa, mais demorada. Mas com certeza Deus vai ouvir as nossas orações. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que já foi pedido, aquele favor de sempre, aquele favor corriqueiro, mas não custa reforçar o pedido. Então, por gentileza, desliguem o telefone celular, ou pelo menos coloque-o aí no modo silencioso, tá bom? Ou no modo avião. O importante é ele não fazer barulho no momento da pregação. Glória a Deus. Vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. É um texto conhecido demais. É um texto muito conhecido, muito citado. E aqui será o nosso ponto de partida. Encontraram, gente? 2 Timóteo 4, 7. Amém. O texto diz assim: combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei o quê? A fé. Vamos ler de novo? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. A vida de um cristão, ela é marcada por algumas características. E dentre essas marcas, uma delas é o constante combate. Enquanto estivermos aqui nesse plano terreno, uma coisa é fato: nós iremos travar batalhas, combates espirituais. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento. Não é à toa que quando você analisa a fala de Paulo em várias e várias partes das Escrituras, o apóstolo Paulo, ele associa a vida cristã a uma vida de combate, de lutas, batalhas. Ah, pastor, mas eu não gosto de lutas, batalhas, combates. Eu não gosto disso, pastor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Gostando ou não gostando, achando bom ou não, você vai ter que enfrentar, você vai ter que lidar com essas lutas, com esses combates, que são normais na vida de um cristão.
Aí você fala, pastor, e por que é normal? Gente, é muito simples a resposta. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, nos conduziu à sua maravilhosa luz. A luz incomoda as trevas. A partir do momento que nos tornamos luz, passamos a incomodar as trevas. Passamos a ser oposição a Satanás. E nós estamos inseridos em um mundo que é tomado pelas trevas. Inclusive a própria palavra afirma. A própria palavra diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, o domínio de Satanás está no mundo lá fora. E lá fora as trevas imperam. É aquela velha história, só não vê quem não quer. Quem tem uma visão espiritual das coisas consegue perceber isso. Quem não tem uma visão espiritual, pronto, acha que está tudo bem. Só que na verdade não está nada bem. Porque as pessoas estão vivendo nas trevas, se acostumando com as trevas, achando que está tudo bem, achando que está tudo certo. Quando na verdade não está. Então nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós que somos da luz, nós somos oposição a Satanás. Por isso que constantemente são batalhas, são levantes, são investidas do inferno contra nós. E nós devemos, a todo momento, estarmos dispostos a batalhar. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem do missionário R.R. Soares, aquelas no CD que vinha na revista, e ele dizia o seguinte: o dia que você se cansar de lutar contra o diabo, de lutar contra o inferno, te prepare, porque ele vai triunfar sobre você. E é pura verdade, gente. Então, quando Paulo estava escrevendo a carta para Timóteo, Paulo sabia que a qualquer momento ele iria partir. Até porque Paulo já estava condenado, já estava sentenciado, e ele sabia que a qualquer momento ele ia ser decapitado. Então ele escreve a carta e ele fala: Timóteo, olha, está chegando o dia da minha partida. Logo, logo não vou estar mais aqui. Timóteo, mas eu combati o bom combate, viu? Eu estou terminando a minha carreira, ou seja, eu estou terminando a minha vida, mas eu guardei a fé. Então ele associa a vida de um cristão a uma vida de combate. Quando nós lemos Filipenses 1:27, põe para mim, por favor, Juliano. Põe para mim aí, filho. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 1:27. Está aparecendo aqui, né? Tá, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que está no mesmo que, gente? Espírito. Aí ele termina dizendo, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Você vê que Paulo sempre associa a trajetória cristã a um combate. Na mesma carta, no capítulo 2, no versículo 25, põe para mim aí também, Juliano, está pertinho aí. Olha o que Paulo ele fala, julgo contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro aonde? Nos combates. Para terminar a leitura, né? Nos combates,
e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Mais uma vez ele associa a vida cristã a uma vida de combate. Em Romanos capítulo 15, versículo 30, pode colocar aí para mim também. Romanos capítulo 15, versículo 30, olha o que ele fala. E rogo-vos, irmãos, Paulo falando, tá? Por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim, a quem? A Deus. E quando Paulo vai falar aos Colossenses, lá no capítulo 4, põe para mim, Juliano, Colossenses 4:12, ele diz, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Você vê que Paulo ele sempre está associando, gente, a trajetória, a vida cristã, a combates, lutas, pelejas, claro, não no campo físico. Não eram batalhas, literalmente, no campo físico, mas eram batalhas, combates, no campo o quê? Espiritual. E é justamente sobre isso que eu quero conscientizá-los. Que as batalhas são reais. As batalhas existem. Os combates serão frequentes. Enquanto vivermos aqui nessa terra, não tem como você querer fugir. Porque se você está fazendo a vontade de Deus, se você é oposição a Satanás, se você é luz e não trevas, então toda hora, meu irmão, você vai ter que combater. Então vamos entender uma coisa muito importante. Se eu estou numa constante batalha, se eu estou num constante combate, então, peraí. Eu preciso aprender a combater. Eu preciso aprender a batalhar. E quando nós falamos em batalhas, combates, podemos até inserir guerras espirituais, batalhas espirituais, nós também estamos falando o quê? De armamentos espirituais. Porque se estamos em constante batalhas, nós temos que usar as armas espirituais para podermos triunfar diante desses combates, diante dessas batalhas. E quais são, pastor, as armas espirituais? Quais são? São inúmeras. Mas hoje eu quero tratar de uma em específico. E ela é importantíssima, sabe por quê? Porque ela move um mundo espiritual. E hoje eu chamei vocês aqui para nós batalharmos em favor da nossa família, foi ou não foi? E para fazermos isso, é necessário usarmos essa arma. E qual que é, pastor, essa arma espiritual? É a oração. Coisa que muitas das vezes não fazemos. Pastor, eu oro. Talvez você murmura e acha que está orando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu quero mostrar para vocês que a oração tem esse poder. Poder de mover o mundo espiritual. A oração tem o poder de atrair o mundo espiritual para o campo físico, para esse campo que nós estamos vivendo. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 12. Inclusive fizemos a leitura desse texto no domingo. Vamos lá. Atos capítulo 12.
Encontraram? Atos 12. Olha o que a Bíblia diz. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, olha aí, mas a igreja fazia o que, gente? Contínua oração por ele a Deus. Quando a igreja soube que Pedro estava preso e que muito em breve ele também seria morto, na mesma hora a igreja se pôs a orar. Irmão, vamos fazer aqui um paralelo e vamos trazer aqui um entendimento importante. Assim como Pedro estava preso, claro que ele estava preso injustamente. Mas vamos trazer para os nossos dias. Tem muitas pessoas que estão presas, não literalmente. Até estão. Alguns literalmente estão aí no sistema, né, penitenciário. Não estou falando disso propriamente. Mas muitas pessoas estão presas em prisões espirituais. Pessoas essas que estão dentro do nosso lar. Fazem parte da nossa família. Muitas das vezes estão debaixo do mesmo teto. Pessoas que estão presas nos vícios, em ódios, mágoas, ressentimentos, tá? De modo geral. Pessoas que estão presas na religiosidade, achando que estão servindo a Deus. Isso é um tipo de prisão também, gente. Eu não consigo conceber na minha mente. Às vezes o cristão vê alguém da família preso numa religião e a pessoa ainda chega ao ponto de falar: mas pelo menos lá fala de Deus, né, pastor? Meu irmão, vamos despertar, gente. O único caminho que leva até Deus é Cristo, é o Evangelho. Deixa eu explicar para você o que é religião. Eu vou fazer aqui algumas comparações. Imagina que aqui na minha frente tem uma grande panela. Olha só onde vai a minha imaginação, hein? Mas imagina que tem uma grande panela. Aí você pega ali, conceitos humanos e joga nessa panela. Filosofias humanas. Doutrinas até diabólicas e joga nessa panela. Aí pega um pouquinho da palavra de Deus, uma pitada da palavra de Deus, joga, mistura. O que dá? Religião. A pessoa que está presa numa religião, irmão, ela está presa numa prisão, não muda nada. A pessoa que está presa, por exemplo, no crime, nas drogas, na prostituição, no adultério, a pessoa que está presa na idolatria, isso é prisão. A religião também, gente. Nós não podemos ficar tapando o sol com a peneira. E o que é o evangelho, pastor? O evangelho, irmão, é algo que entregamos, que vem de Deus, sem deturpações, sem misturas. Quando uma pessoa vai lá e coloca uma gasolina adulterada no tanque do teu carro, o carro começa a dar problemas. Por quê? Porque aquele combustível que está lá foi adulterado. Quando a pessoa começa a guardar dentro dela o que a religião ensina, ela está guardando ensinamentos adulterados,
que vai conduzi-las não por um caminho, onde esse caminho vai conduzi-las ao céu, mas esse caminho vai conduzi-las a um abismo de dor e sofrimento eterno. Então nós não podemos cruzar os braços e achar que está tudo bem. Existem vários tipos de prisões. E nós temos que começar, irmãos, a entender que nós não podemos fechar os olhos para isso. E às vezes a pessoa está lá presa, encarcerada, não fisicamente, mas espiritualmente. E assim como a igreja fez no passado, quando soube que Pedro estava preso, nós também temos que fazer. Nós temos que começar a fazer contínuas orações em favor dos nossos. Nós temos que começar a mover o mundo espiritual, claro, também ao nosso favor, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas você também tem que mover o mundo espiritual em favor dos seus. Há quanto tempo você não ora de verdade pelos seus? Há quanto tempo você realmente não se consagra pelos seus? Talvez você não faz isso há muito tempo, ou talvez nunca fez. Talvez faz até aquela oraçãozinha, água com açúcar, que na verdade virou mais uma reza. Ah, Senhor, abençoa fulano, beltrano e trisano. Mas peraí, será que é só isso? Palavras vazias, proferidas de uma forma mecanizada, automática? Não, gente. Por isso que a vida do cristão tem que ser uma vida de oração. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que orar. Quanto mais você ora, mais você desenvolve intimidade com o Senhor. Quanto mais você ora, mais você move o mundo espiritual. E a igreja começou a mover. A igreja começou a mover. E olha o que aconteceu. Leia no versículo 7. O versículo 7 diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos, o que, gente? As cadeias. Irmãos, Pedro estava lá guardado, e muito bem guardado. Ele estava até lá meio adormecido, preso, as mãos e os pés. Mas a oração da igreja fez com que aquele anjo, com aquele ser angelical, aparecesse ali. Em outras palavras, eles moveram o mundo espiritual em favor de Pedro. E é isso que nós temos que fazer. Começar a mover o mundo espiritual em favor do seu filho, da sua filha, em favor do teu pai, da tua mãe, em favor da tua família de modo geral. Não ache você que a obra do acaso vai fazê-los encontrar Cristo. Não vai, gente. Nós temos que orar por eles e combater por eles espiritualmente. Como nós lemos aqui Paulo falando. Paulo citando Epafrodito e Epáfras, companheiros de combate. Combate do quê? De oração. Tem uma história linda no Antigo Testamento. Olha só para você ver, irmãos, como uma oração muda toda uma situação. Olha o que diz o segundo livro dos Reis. Vamos lá. O segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. É outra história bem conhecida também. Segundo Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do 14, tá? O segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14.
Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Vamos entender o que estava acontecendo aqui antes de continuar a leitura, porque é importante explicar. Bom, eu já falei aqui em várias e várias pregações a respeito do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei, um dos, que marcou o seu nome como sendo um dos melhores reis que Judá um dia teve. Até porque o reino do sul, que era o reino de Judá, houve uma alternância, de reis que reinaram muito bem, em contrapartida tinha reis que reinaram muito mal. Ezequias foi um desses que marcou o nome dele positivamente, porque reinou bem. Só para lembrar vocês, Ezequias é aquele que quando ele assumiu a coroa, o pai dele, o Acás, só tinha feito lambança no reino. Tudo que desagradava a Deus, o Acás introduziu no reino. Paganismo, idolatria, feitiçaria, promiscuidade, sujeira. Gente, pensa num cidadão que tinha prazer de desagradar a Deus, era esse tal de Acás. Acás morre, aí Ezequias assume a coroa. E ele encontra o reino falido. Falido em todos os sentidos, principalmente no sentido espiritual. E ele então começa uma grande reforma política e religiosa no reino. Esse homem mudou o cenário daquele reino. Aquele reino que já não tinha mais a presença de Deus, aquele reino falido, aquele reino distante do Senhor, agora era um reino onde a presença de Deus se fazia presente. Ele alinhou tudo, ajustou tudo. Aí de repente chega a notícia. Qual notícia? Senaqueribe está vindo. Senaqueribe está vindo e ele quer tomar Judá para ele. Só para vocês terem uma ideia, Senaqueribe era o rei da maior potência do mundo na época, que era a Síria. E ele então começa a cercar Jerusalém. E ele então começa a ameaçar Ezequias. E dentro dessa ameaça ele vai e escreve uma carta com desaforos e ofensas a Deus. E manda os mensageiros entregarem para Ezequias, para tentar intimidar Ezequias. Aí é quando Ezequias ele entra na casa do Senhor, e ele então apresenta aquela carta a Deus. E aí Ezequias faz o que nós devemos fazer. Ezequias estava diante de um eminente combate. Na verdade já era um combate, só não tinha se iniciado de fato, de uma forma concreta. Mas o combate já tinha se iniciado. E aí Ezequias faz isso daqui, versículo de número 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as terras e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram,
mas obra de mãos de homens, madeiras e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Irmãos, olha que oração profunda esse homem faz. Você pode ver que em nenhum momento ele ora a Deus naquele tom de reclamar com Deus, ou seja, de murmurar. Em nenhum momento ele chega e fala: Senhor, olha aqui a carta que o rei da Síria entregou. O que adiantou, Senhor? O que adiantou tanta fidelidade da minha parte? O que adiantou fazer tudo o que eu fiz? Eu trouxe novamente a tua presença para esse lugar, e olha aqui o que eu ganho. E o Senhor fica aí, parece que não faz nada. Ô gente, isso é murmuração, irmão. E tem gente que é assim. Tem gente que ela não reconhece os benefícios do Senhor sobre a sua vida. E quando ela levanta a voz, ao invés de orar, ela abre a boca para murmurar. Devemos tomar cuidado com isso. Ezequias não fez isso. Pelo contrário, Ezequias começou a mover o mundo espiritual. Ezequias começou a mover o mundo espiritual ao seu favor e ao favor do reino. E olha o que aconteceu. No versículo 20, olha o que a Bíblia diz. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Ô meu irmãozinho, aqui é a prova que Deus ouve e que Deus responde o que, gente? As orações. Ezequias estava lá cercado. O inimigo cada vez mais tomando corpo naquele sitio. E Ezequias então clama ao Senhor. Aí daqui a pouco chega lá o profeta Isaías. Ó, Deus tem um recado para você, viu, Ezequias? Ah, é? Qual que é o recado? Deus ouviu a tua oração. Ô, meu irmão, e tem gente que não ora. Como é que Deus vai te ouvir se você não ora? Como é que Deus vai te atender se você não ora? Como é que Deus vai te atender se às vezes ao invés de orar você murmura? É hora de começar, irmãos, a ter uma vida de oração. Oração verdadeira, oração contínua, oração embasada na palavra, alicerçada sobre ela. Deus tanto ouviu a oração de Ezequias, que olha o que aconteceu. Vamos dar um salto aqui na história. Olha o que diz o versículo de número 35. Podemos? Versículo 35 diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos o quê? Mortos. Irmão, você tem ideia do que você acabou de ler? Vamos analisar juntos. Vamos primeiro dimensionar o que é 185.000 pessoas. Vamos tentar imaginar. Todo mundo aqui
conhece, já ouviu falar? Naquele estádio do Maracanã, lá no Rio de Janeiro. O estádio de futebol conhecido mundialmente. Eu não sei agora, você sabe quantas pessoas cabem, né, o público do Maracanã? Quase 70, mas houve época, e o Felipe entende futebol. Entende? Claro que ele entende. E houve época que cabiam 100 mil pessoas no Maracanã. Até mais ainda. Mas vamos falar de números arredondados para ficar mais fácil. Imaginem na sua mente o Maracanã cheio com 100 mil pessoas. É bem dizer 2 estádios do Maracanã cheios, para você ter uma ideia do que é 185 mil pessoas. Todos esses 185 mil soldados, eles estavam acampados, gente, em volta de Jerusalém, em volta dos muros de Jerusalém. Da noite para o dia, todos esses morrem. Deus envia um anjo. E esse anjo foi enviado através da oração de quem? De Ezequias. Quando Ezequias estava orando, o mundo espiritual estava sendo movido, Deus então envia um anjo. E aquele único anjo, naquela noite, consegue, meu irmão, matar 185 mil soldados inimigos. No dia seguinte, depois você pode continuar lendo. No dia seguinte, quando Senaqueribe acorda, quando ele abre a porta da sua tenda, a cortina, né, melhor dizendo, da sua tenda, quando ele pisa o pé para fora, quando ele olha, é cadáver em cima de cadáver. Sabe o que o grande Senaqueribe fez? Sabe que o temido Senaqueribe fez? Teve que fugir. Fugiu de medo. Fugiu para não morrer. E não adiantou nada, porque quando chegou em casa, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Irmãos, olha só o que o poder da oração faz. Olha só o que o poder da oração tem capacidade de fazer. Por isso que nós não podemos, irmão, jamais deixar de usar essa arma espiritual de guerra poderosa, que é a oração. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus ouviu a oração da igreja e livrou ali a Pedro. Nos dias de Ezequias, Deus ouve a oração de Ezequias e livra Jerusalém de uma forma extraordinária. E da mesma forma que eles oraram no passado e Deus ouviu, Deus ouve no tempo presente também, irmãos. O mesmo Deus que estava lá no passado, Ele é o mesmo hoje. Por isso que a Bíblia diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. Então, do mesmo modo, do mesmo jeito, irmãos, que lá no passado, Deus ouviu a oração da igreja, e de Ezequias, e de outros, creia, Deus vai ouvir a sua oração também em nome de Jesus. E hoje é o dia, irmãos, que nós vamos mover o mundo espiritual, em nosso favor, em favor da nossa família, e creia que coisas grandes o Senhor fará em nome de Jesus. Glória a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Se coloque de pé, irmãos. Nós vamos fazer uma oração agora. Só que eu não quero orar sozinho. Vamos orar juntos? Vamos mover o mundo espiritual juntos? Então tá bom. Nós vamos mover o mundo espiritual através da nossa oração. Claro que nós vamos apresentar a nossa vida, nós vamos apresentar a nossa família, mas primeiro nós vamos orar juntos. Eu quero unir a minha fé com você, com a do pastor Ervando. Irmão, e é batalha, hein? É guerra.
É voz de larido, é voz de guerra agora em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Olhos fechados e coração aberto. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, eu venho nesse momento unir a minha fé com a fé, meu Deus, de cada pessoa que aqui estás. Eu venho unir a minha fé com a fé desse homem, meu Pai, com a fé dessa mulher. E agora juntos, Pai, nós vamos mover o mundo espiritual, porque cremos que através da oração o mundo espiritual é movido. Naquele dia, Pai, quando a igreja soube que Pedro estava preso e que breve seria morto, a igreja orou. O mundo espiritual foi movido em favor daquele homem. Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor livrou a Jerusalém da afronta de Senaqueribe. Naquela mesma noite, um único anjo, Pai, matou a 185 mil soldados assírios. Pai, assim como aconteceu no passado, cremos que vai acontecer no tempo presente. Então, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé deles. Eu uno a minha fé com a fé do pastor Ervando, Pai. E em nome de Jesus, eu ergo a minha voz agora para combater os principados, para combater as potestades, para combater as obras malignas do diabo. Eu me levanto agora para combater a você, Satanás, a você e aos seus demônios, e em nome de Jesus Cristo, onde você estiver agindo, onde você estiver atuando, o fogo de Deus agora te queima, o fogo de Deus agora te alcança. Oh meu Deus, passa com teu poder, passa com teu fogo agora. É pelo poder que há no nome de Jesus que eu paraliso a obra do mal, que eu paraliso a obra do diabo. E eu digo: mal, não importa o nome que você tenha, não importa onde você esteja agindo, onde você esteja atuando, eu repreendo a tua ação. Você, demônio que age no lar, no seio da família, esse espírito de incompatibilidade que faz o marido se levantar contra a esposa contra o marido, eu estou quebrando o teu poder, quebrando a tua força, e digo: vai embora, em nome de Jesus Cristo. Espírito da intriga, do ódio, da revolta, do desentendimento, que faz com que esse lar seja um lar amargo, eu quebro o teu poder, eu quebro a tua força, eu paraliso a tua ação. É pelo poder que há no nome de Jesus que eu digo: saia. Manda sair agora, igreja. Repreenda a obra do mal, repreende esse espírito de vício, esse espírito de vício que age no seio da família. Eu digo: mal, eu estou quebrando o teu poder, quebrando a tua ação, paralisando a tua obra e dizendo: saia, em nome de Jesus Cristo. Vai embora toda maldição, vai embora toda obra do inferno. Eu digo: sai daí agora. Esse demônio que está conduzindo essa pessoa a essa depressão, a esse transtorno de pânico, em nome de Jesus, vai embora. A esse transtorno de ansiedade, todo tipo de transtorno, eu amarro agora, eu repreendo agora e digo: saia, sai todo mal, sai toda maldição, em nome de Jesus Cristo. Você, demônio que quer falir esse empresário, eu te amarro agora. Espírito da falência, espírito do roubo, eu quebro o teu poder, eu quebro a tua ação e digo: saia, em nome de Jesus Cristo.
é todo mal, é toda maldição, tem que bater em retirada. E eu digo: sai, sai dor, sai doença, sai enfermidade, é no nome de Jesus, saia! Sai agora todo engano do inferno, todo engano maligno, esse espírito que está fazendo a cabeça deste homem, fazendo a cabeça desta mulher. Eu digo: saia, eu digo: sai, demônio do adultério, eu digo: sai, demônio da prostituição, eu digo: sai, espírito da lascívia, o demônio da imundície, eu digo: saia, eu digo: sai da cabeça desse filho, eu digo: sai da cabeça dessa filha agora. Nós estamos quebrando o teu poder, nós estamos desfazendo as suas amarras agora, e nós determinamos: vai embora, maldição, esse atrapalho do inferno, esse demônio que está assolando esta casa, assolando esta família. Eu digo: vai embora, tem que sair em nome de Jesus. Nós quebramos todo o poder do inferno e determinamos: saia em nome de Jesus. É no nome de Jesus, sai, sai a dor, sai a doença, vai embora, todo mal, no nome de Jesus. Agora, toda maldição, toda obra do mal, toda obra do inferno, diga: saia, e saia, e saia, em o nome de Jesus. Sou apenas um cego, não enxergo mais nada, sem expectativas, à beira do caminho. E todo mundo que passa finge que eu não existo e judiam de mim. Uma vez eu ouvi que isso foi resultado de um erro cometido por meu pai no passado, mas eu não tive culpa e descontaram tudo isso em mim. Mas hoje eu ouvi alguém gritar que o Nazareno vai passar e vai fazer milagre aqui. Eu vou gritar até Jesus me escutar e vir fazer milagre em mim. Eu vou gritar bem alto até ele ouvir: ô filho de Davi, tem compaixão de mim. Não importa o que as pessoas possam me dizer, do jeito que eu cheguei, eu não posso sair enquanto eles tentam me fazer calar. Jesus está parando pra me escutar. Se achegou a mim, sarou a minha dor, e hoje eu fui curado através do meu clamor. Eu ouvi que isso foi resultado de um erro cometido por meu pai no passado, mas eu não tive culpa e descontaram tudo isso em mim. Mas hoje eu ouvi alguém gritar que o Nazareno vai fazer milagre aqui. E quando ele passar, eu vou gritar até Jesus me escutar e vir fazer milagre em mim. Eu vou gritar bem alto até ele ouvir: ô filho de Davi,
capaz de mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.